Nesta segunda aula de redação científica, apresentaremos como escrever o resumo de um trabalho acadêmico, que é a parte mais lida de um texto científico e que dá a segunda impressão do que é um trabalho acadêmico, seja ele um artigo, uma tese de doutorado ou uma dissertação de mestrado. O resumo de um texto científico é comparável à sinopse de um filme, pois ele busca apresentar o essencial de uma obra, isto é, aquilo que é mais importante e o que mais chama a atenção do leitor daquela sinopse a assistir o filme. A sinopse é apresentada em poucas palavras e de forma bastante atrativa. Um exemplo de sinopse é essa sinopse aqui do filme E o Vento Levou. Observe que o texto contém palavras simples, que todos conseguem entender cada uma das palavras. O texto é apresentado em poucas linhas e apresenta-se aquilo que mais chama atenção no filme. No entanto, não se conta em uma sinopse o final da história. Mas ao contrário da sinopse, o resumo de um trabalho acadêmico, ele deve contar o fim da história, ou seja, deve apresentar a principal conclusão de um trabalho. O resumo, ele pode também ser apresentado de forma atrativa e criativa, um pouco menos formal, mas não deve ser muito floreado, ou seja, em linguagem rebuscada e que busque mais chamar a atenção do leitor do que apresentar uma novidade científica. Por isso, o resumo precisa ser claro, objetivo, 100% verdadeiro, ou seja, refletindo exatamente o que vai aparecer no restante do texto e em uma linguagem mais formal. O resumo é a parte mais lida de um trabalho científico. Por isso, recomenda-se que esse resumo comunique uma visão concisa do documento e as suas principais conclusões, ou seja, o resumo deve oferecer um panorama do trabalho, destacar os pontos mais importantes e dar luz para as principais conclusões. Deve dar ênfase à contribuição, isto é, à novidade e à relevância do estudo para a comunidade científica. Deve enfatizar efeitos e não os valores dos resultados, ou seja, evitar colocar números e colocar mais os significados desses números. Deve ser breve e convincente. Recomenda-se de 100 a 150 palavras, quando esse texto acadêmico é um artigo, ou 200 a 350 palavras, em geral meia página ou um pouco mais, em teses e dissertações. E esse resumo deve facilitar o trabalho dos indexadores com bons descritores, ou seja, o seu trabalho, através de um texto claro, objetivo e simples do resumo, deve facilitar a recuperação do seu trabalho nas principais bases indexadas de trabalhos acadêmicos. A estrutura do resumo é a mesma para qualquer trabalho científico. O que vai mudar é o nível de profundidade. Então, por exemplo, no resumo de teses e dissertações, você vai ter mais espaço para escrever. Então, o delineamento, por exemplo, pode ser maior e incluir o resumo da metodologia. Já para resumos de artigos, evite detalhes de metodologia no delineamento. O espaço é pouco, então utilize esse espaço para apresentar a novidade do trabalho acadêmico, a justificativa e a principal conclusão dos resultados. As palavras-chave do seu trabalho, elas devem ser no máximo 6, ou seja, representam os termos que vão descrever o essencial do trabalho em poucas palavras, ou seja, quais são as palavras que mais representam o seu trabalho, aquilo que você quer comunicar em um texto científico.
As palavras-chave representam também termos para ancorar a revisão de literatura. Então, geralmente, aquelas palavras-chave que você apresenta ali como descritores do seu trabalho também vão servir para você recuperar trabalhos semelhantes e fazer a sua revisão de literatura. Essas palavras-chave também devem facilitar a recuperação eletrônica nos indexadores, ou seja, nos sites de busca de trabalhos acadêmicos. E elas podem ou não conter as palavras do título. Não existem regras para isso. Quando você não há problema em você incluir nas palavras-chave as mesmas palavras que aparecem no título. No entanto, se essas palavras forem diferentes das palavras que aparecem no título, isso amplia o campo de busca, ou seja, as possibilidades de busca de trabalhos semelhantes e o seu próprio trabalho nos principais indexadores. Algumas características de um bom resumo são as seguintes. O resumo é entendido sem precisar se recorrer ao resto do texto. Ele aborda os principais pontos e conclusões do texto de forma a se evidenciar a contribuição e a relevância científica do trabalho. É fiel ao conteúdo que de fato aparece no restante do artigo, ou seja, não ilude o leitor do resumo e diz que tem uma coisa que não tem no restante do artigo. Ele comunica uma novidade científica, reúne em poucas palavras a ideia, o objetivo, o método, os principais achados do trabalho e, principalmente, a sua conclusão. Já o mau resumo é um texto que pouco informa em termos de novidade para a comunidade científica e também relevância. Apresenta excesso de metodologia, informações desnecessárias para a comunidade científica, por exemplo, o nome da instituição onde foi desenvolvida a pesquisa, o local, o período. Então, são informações que não são relevantes para comunicar a ideia principal do texto científico. Presença de citações ou revisão bibliográfica no resumo, contradições com o conteúdo do texto. O resumo faz um marketing do trabalho, mas não se encontra no trabalho aquilo que foi apresentado no resumo. E também uma linguagem informal ou rebuscada, ou seja, uma linguagem não clara para a comunidade científica. Então, deve-se apresentar um resumo com uma linguagem muito simples e muito clara e objetiva, sem muitos floreios, pois isso confunde o leitor e não é bem-vindo na comunidade científica por subtrair a clareza da apresentação do texto. Concluindo, a gente apresenta aqui alguns exemplos de resumos. O primeiro exemplo, a gente mostra aqui um resumo escrito em algumas linhas, em que se enfatiza o problema e a questão de pesquisa, ou seja, para colocar luz na contribuição. O objetivo, um pouco da metodologia, sem muitos detalhes, e os principais resultados, aí a contribuição para aquela área do conhecimento. E aqui apenas 3 palavras-chave. Então, esse é um resumo assim, muito bem escrito e que reúne os principais pontos que devem ser apresentados de um trabalho. E no segundo exemplo, aqui também bastante resumido, a gente tem em poucas linhas, poucas palavras e de forma bastante clara, o que o trabalho apresenta. Então, logo de início ele fala do que se trata o trabalho, o seu objetivo, o resumo da metodologia e os principais resultados. Então, segue a nossa estrutura e as palavras-chave tem uma quantidade maior do que do exemplo anterior, mas são termos muito relevantes para o trabalho e que vão servir de âncoras, de marcos para a revisão de literatura e para a recuperação do próprio trabalho nas bases indexadas. Escrever o resumo é uma arte. Aprenda a desenvolver essa arte.